Eu acho que a gente tem um desafio de mão dupla aqui, né? Acho que o primeiro desafio existe um desafio das corporações e da liderança, que entender que a diferença não é um defeito, né? O fato de ser diferente não quer dizer que seja pior. Assim. E entender por que essa geração é assim. A gente vê hoje, assim... vamos falar da Z, por exemplo, assim, que muita gente fala, nossa, os Z são tão alienados que eles não querem mais fazer faculdade. Entendeu? São tão alienados que eles não querem ter casa, não querem ter carro, não querem casar, não querem ter gênero, não querem ter uma profissão, não querem entrar numa grande corporação. E que é uma visão que parece ter algum laço na realidade, mas é uma visão um pouco apressada, estereotipada, evidentemente. Tem algo disso, sim. Cada vez menos deles querem comprar carros, cada vez menos deles têm filhos. Tudo isso é verdade, em algum grau. Né? Mas o que está por trás disso tudo? Por que eles... Muitos Zs dizem assim, não quero fazer faculdade. Porque muitos deles, sobretudo no mundo desenvolvido, viram os primos, os irmãos, terem sido a geração mais bem educada da história da humanidade e terem ido, por exemplo, você pega uma geração de espanhóis, que teve uma crise terrível a partir de 2007, 2008, até hoje não se recuperaram direito, que foram lavar louça na Irlanda. Entendeu? E que viram que esse sonho, essa promessa dourada do marketing educacional, seu futuro está garantido, nem isso que toda a faculdade fala. Né? Eles viram que não, estudei, me matei e não aconteceu. Seja porque cada vez mais gente tem curso superior, então isso deixa de ser um diferencial, seja porque tem muita faculdade caça-níquel, ou por crises econômicas que o mundo e o Brasil passou nos últimos anos, então não conseguiu. Então eles falaram, isso vai me dar esse futuro dourado. Depois começa a ver, se influenciar por algumas coisas ilusórias, umas miragens do tipo aquele youtuber que ficou bilionário, mas que é a ponta do iceberg, ponta da pirâmide, não é? Então, muitos deles enxergam... Ou você pega... Aí eles começam a ver exemplos assim. Nossa, o genial e bilionário Steve Jobs largou a faculdade. O Mark Zuckerberg largou a faculdade. Mas que, de novo, largaram Harvard, Stanford. Né? Ou seja, eles eram muito bons e eles estavam com um negócio promissor na mão. Então, é uma exceção que não justifica a regra, né? Sim. Então, tem... Mas existe um pano de fundo para eles serem do jeito que são, assim, não é aleatoriamente. Aí você fala, eles não querem ter nada. Será que eles não querem ter nada? Ou eles já estão inteligentemente se preparando para um mundo mais escasso, com relações de trabalho mais frágeis? Ele sabe assim, ele fala, a galera tá tudo virando Uber, relações trabalhistas estão ficando mais diluídas, eu não sei se o meu emprego vai ser tomado pela máquina. Aí você acha que é inteligente esse moleque fazer prestação de carro por 60 meses, comprar uma casa, ter 3 filhos? Aí você fala, ele é um imbecil, mimimi, Nutella, ou ele é alguém inteligente que está vendo o que está acontecendo e está falando, pera lá. Né? Pera lá. E pode ser também outra coisa demográfica, né? Eu lancei esse livro aqui que chama Longevidade Inteligente. Mas deixa eu mostrar aqui. Como se preparar para uma vida de 100 anos. E aqui, a partir de um pano de fundo, que é uma detecção de pesquisa minha, que é estamos vivendo cada vez mais e viveremos cada vez mais, quais as consequências disso, né? Então, assim, uma vida mais longa vai trazer muito mais consequências. Outra, antigamente eu vivia 55, 57, 60. Se eu ver 85, 90, talvez a juventude e a adolescência seja um conceito mais largo também. Sim, já estão dizendo que a adolescência vai até os 24, né? Já tem Na Itália, eles ficam com os pais até 35 ou 36, né? Então talvez a gente precise rever. No passado, não existia infância. Infância é uma construção contemporânea. No passado, não tinha infância. Era assim, você tinha uma criança e ela era criança. No momento em que essa criança podia trabalhar, e todo mundo trabalhava na roça, era uma sociedade rural, punha para trabalhar, porque a família não podia se dar o luxo. Não era maldade, estão fazendo judiação com a pobre da criança, não estão seguindo o estatuto da criança. Não é isso. Era uma vida dura, todo mundo trabalhava na roça, de sol a sol. A partir do momento que aquela criança já podia, então o mundo muda e a gente precisa ir mudando com o mundo, né? Então, assim, a gente está vendo isso, a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, a infância está ficando um pouco mais longa, a adolescência está ficando um pouco mais longa. Então, assim, é preciso a gente entender o contexto. Então, por um lado, a empresa e os líderes precisam... Por isso que é importante ter curso, ter seminário, ter coach, ter palestras do Alexandre. Ter tudo isso. Plim, plim. E também existe o lado do desafio do profissional. Uma coisa que eu me receio muito é que, assim, no afã de proteger essas crianças,
acho que até bem intencionadamente, muitos pais super protegeram, colocaram eles numa redoma, super blindaram. E é uma geração que não está acostumada à frustração, não está acostumada à velocidade da vida, porque o celular pode ser 3G, 4G, 5G, 7G, o iPhone pode ser iPhone 30, 35, não para. Mas a gente tem um limite, a vida anda noutro ritmo. A nossa biologia corporal entra no outro ritmo. É por isso que disse que essa geração é a geração que possivelmente, estamos falando de futuro, e futuro é sempre incerto, né? Mas que possivelmente mais vai sofrer com doenças. A gente vê criança com crise de pânico, com transtornos de ansiedade, coisa que a gente nem ouvia falar quando ouvia de adulto, que passaram por situações traumáticas. Hoje a gente tem adolescentes com transtornos de ansiedade. Muito. Talvez por esse descompasso entre essa vida frenética das telas e a vida real, que jamais vai ser um filme do Spielberg, né? Jamais vai ser um Reels do Instagram. A vida real anda no outro ritmo. Tem até alguns psicólogos que falam que essa vai ser a geração que vai sofrer pela falta da falta. Foi uma geração tão afogada e sobrecarregada em excessos de todo tipo que eles não conseguem mais viver com a frustração, com o tédio, que em princípio parece uma coisa ruim, mas que pode dar vazão para processos criativos. Sim. Então, acho que existe um lado das empresas conscientizar, entender. Para atender, precisa entender, mas essa geração precisa praticar um pouco de casca grossa, de resiliência. Assim. Por mais que a gente tente transformar o ambiente corporativo num ambiente melhor, mais saudável, mais pleno, mais integrado, isso tudo é muito fruto da batalha dessas gerações, a gente nunca vai transformar o ambiente corporativo numa Disneylândia corporativa. Sim. Aliás, nem a Disneylândia é uma Disneylândia, né? Você compra uma viagem para Disney, paga quase R$1.000 no ingresso, fica 3 horas na fila e 3 minutos brincando. Então, assim, vai ter pressão do mercado, vai ter estresse, o cliente vai reclamar. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode criar uma geração infantilizada, né? A gente precisa criar um ambiente melhor e precisa desenvolver a resiliência nessa geração, porque é da vida, né? Sim. A vida nos traz reveses.